voltado mais assim no sentido de orientar Timóteo, né, acerca do dom para que ele se desperte, acerca de ele ser um obreiro aprovado. Mas a epístola de Tito, de Paulo para Tito, essa carta, ela é interessada não só para Tito, mas também é voltada para todos aqueles que trabalham na obra e aqueles que o apóstolo levantou a Tito para levantar homens, obreiros, homens filhos, para se dar continuidade ao trabalho que foi levantado na ilha de Creta. É interessante porque nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele passou a ministrar em algumas ocasiões na ilha de Creta. Ele passou a evangelizar, a pregar o evangelho nesta ilha. Mas diz os historiadores que haviam igrejas que ali já foram levantadas, homens que ali se converteram, e o apóstolo passou a dar este reforço. Mas foi necessário o apóstolo levantar Tito nesta ilha para que organizasse a igreja. Porque o apóstolo Paulo ele observou que as igrejas que estavam levantadas e os crentes que ali haviam não viviam de acordo com o que eles falavam, com o que eles pregavam. O apóstolo não exortou, mas direcionou a Tito para que ele observasse, para que ele cuidasse das igrejas, para que ele tivesse esse direcionamento de levantar homens irrepreensíveis, para que dê continuidade à obra e para que a obra não retroceda, mas que dê continuidade de forma decente, de forma ao qual Deus agrada. E vale ressaltar, irmãos, que essa carta de Tito, ela é tão nova e tão atual, que tudo que é relatado nesta carta é o que nós presenciamos e vivemos no dia de hoje. Todo tipo de escândalo, de problema dentro da igreja que nós vemos hoje, já tinha nos tempos antigos. O apóstolo Paulo sofrera muito com esses problemas nas igrejas que foram levantadas e principalmente nesta igreja que ficava localizada em Creta, na ilha de Creta. E o interessante aqui é que o apóstolo levantou a Tito, apesar de ele ser um jovem, levantou ele para que ele organizasse, como se fosse um pastor presidente de um campo, de uma cidade. O apóstolo levantou, deu continuidade ao trabalho, mas para que o trabalho não caísse, sendo que ele era missionário e ele percorria as cidades, ele levantou Tito para que ele ficasse ali em Creta e pusesse em ordem as igrejas que ali havia, como um missionário-chefe, para ordenar e direcionar esses obreiros íntegros, para que eles viessem dar continuidade a este trabalho. E o que me chama a atenção nessa carta é que a ilha de Creta era uma ilha muito bem localizada. Era uma ilha que os navios atracavam nessa ilha, mercadores paravam nesta ilha, e ali a ilha era movimentada por esses mercadores e por esses navios que atracavam na ilha de Creta. Olha que interessante. O apóstolo, vendo a movimentação da ilha, teve uma ideia: vamos evangelizar esta ilha. Vamos levantar homens hábeis, inteligentes, para que venha ganhar um bom número de almas. E aqueles marinheiros, chefes, homens que atracavam na ilha e ali ficavam, eles eram surpreendidos por esses missionários, por esses homens que pregavam a palavra, e aproveitavam essa oportunidade para ganhar eles para Cristo. Mas começou a haver um problema nessa ilha de Creta, porque os cristãos,
os cristãos que ali haviam, que tinham se convertido nessa ilha, estavam vivendo de forma desordenada. Eles não viviam conforme eles pregavam e ensinavam. Muitos que ali andavam e viam o comportamento desses crentes perguntavam: eu não quero ser crente nesta ilha, eu não quero ser crente nessa igreja, porque eles dizem ser uma coisa, mas mostram outra. Eles têm um comportamento totalmente diferente do que eles dizem. Eu não vou congregar aqui, eu não vou aceitar a Cristo aqui, porque ser crentes que nem eles eu não quero. E aqui é interessante que no verso 5 o apóstolo diz para Tito: por essa causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei, como já te ordenei. Agora observe que no verso 2, ele diz assim: em esperança da vida eterna, ao qual